Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui no Brasil Escola. Meu nome é Maria Beatriz e hoje falaremos sobre crase, mais especificamente, quando não empregar o acento grave em determinada sentença. Se este é um assunto que te interessa, continue aqui conosco, já se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Pessoal, a crase é, mais do que o emprego do acento grave, um fenômeno fonético. Na língua portuguesa, acentuamos aquilo que chamamos de duplo A, ou seja, o encontro entre a preposição a e o artigo definido a. Por exemplo, na sentença vou ao parque, eu tenho a preposição a, regida pelo verbo ir, no presente do indicativo, e tenho posteriormente o artigo o, masculino, que define e antecede parque. Se a palavra parque é substituída por uma palavra feminina, ali haveria o emprego de crase, considerando que haveria a junção da preposição a com o artigo definido a. Por exemplo, vou à praia, com crase. O mesmo acontece com outras situações, como falar ao diretor, junção de preposição a, porque fala-se algo a alguém, e esse alguém é o diretor antecedido do artigo o. No feminino, acontece o fenômeno da crase. Falar a diretora. Tenho ali o emprego do acento grave. Existem situações, entretanto, em que o acento grave não será bem-vindo. Essas situações precisam ser classificadas, organizadas, arroladas por nós em nossos estudos, assim como as situações em que se emprega adequadamente a crase. A primeira situação que destacaremos aqui em nossa aula é justamente antes de palavras masculinas. Antecedendo palavras masculinas, não há o artigo definido a. E se não há o artigo definido a, é improvável, portanto, que na maioria das situações haja a crase acontecendo. Então veja só, não corrigiremos textos a lápis. Nesse caso, eu tenho a locução textos a lápis, e lápis é uma palavra masculina. O que antecede lápis não é um artigo feminino definido. Portanto, isoladamente a preposição aparece sem qualquer marcação de acentuação grave, não há crase. Outro exemplo, meus anéis são todos banhados a ouro. Banhados a alguma coisa. Essa alguma coisa é uma palavra masculina. Não tenho, portanto, o artigo definido feminino antecedente, logo não há o emprego da crase. Antes de verbos, o fenômeno da crase também não deverá acontecer. Por exemplo, fui orientado a resolver todos os exercícios. Nesse caso, eu fui orientado ou orientada a algo especificamente. Esse algo é um verbo, resolver todos os exercícios. Portanto, não há um emprego do acento grave. Ele demorou muito a chegar. É mais um exemplo sobre esse assunto em que não há o acento grave. Afinal, chegar é verbo. Antecedendo esse verbo, não acontece a crase. Uma nova situação em que não se emprega o acento grave é antes da maioria dos pronomes, como os pronomes pessoais ou os pronomes demonstrativos. Como em entregamos o presente a ela. Ela, embora seja indicativo feminino, é um pronome pessoal do caso reto, não antecedido do artigo definido. Portanto, não há o duplo a, não há a crase. Mais um exemplo, agora com o pronome demonstrativo. Refiro-me a essas novas regras da empresa. Essas parece ser uma palavra plural, sendo um pronome feminino. Antes desse pronome, não se emprega a crase. Bom, há um caso específico de um pronome demonstrativo que cobra o emprego de crase. A crase acontece dentro do pronome. É o caso do aquele, aquela, pronomes demonstrativos que se iniciam com a letra A. Se em vez de na frase refiro-me a essas regras da empresa, eu substituir por aquelas, haveria a crase. Refiro-me a aquelas regras da empresa. Nesse caso, acontece o duplo A porque eu tenho o a preposição regido pelo verbo referir-me e, posteriormente, o a que inicia o nosso pronome. Portanto, dessa maneira como você vê em nossa tela, há o emprego do acento grave,
junto ao pronome aquela. Algumas expressões com palavras repetidas, como face a face, dia a dia, gota a gota, também são grafadas sem a marcação da crase, ou seja, sem o acento grave. Pessoal, existirão situações em que o emprego da crase gerará certamente um pouco mais de dúvidas, sobretudo quando não conseguimos distinguir um substantivo definido ou indefinido. Veja só, isso se dará, por exemplo, no enunciado fui à farmácia. Esse enunciado pode ser grafado de duas maneiras, com o acento grave ou sem o acento grave. Para resolver esta questão, basta que olhemos cuidadosamente para a definição de crase. Crase é o fenômeno fonético que corresponde ao duplo A, ou seja, o A preposição e o A artigo. A preposição é normalmente regida pelo verbo e o verbo ir a rege. Quem vai, vai a algum lugar. O artigo a é um artigo definido, então normalmente irá anteceder substantivos que são definidos, que são especificados. Então na frase fui à farmácia, quando há a especificação da farmácia, ou seja, quando se sabe exatamente sobre qual farmácia se sabe, antecede-se, o substantivo, na verdade, é antecedido do artigo definido a. E por essa razão, acontece o fenômeno da crase, porque eu teria nessa construção a preposição a regida pelo verbo ir e o artigo definido a que antecederia o substantivo definido farmácia. Eu sei exatamente qual é a farmácia a que irei. Em outra situação, eu posso ter uma generalidade. Eu fui a qualquer farmácia, não houve ali uma especificidade de uma farmácia. Nesse caso, o que se pressupõe é que fui a uma farmácia, sendo o uma um artigo indefinido, porque não especifico qual farmácia, a qual farmácia eu fui. Portanto, pressupondo que não há ali o emprego do artigo definido a, consequentemente, também não haverá o emprego do acento grave, porque o azinho que antecede farmácia é um a de preposição e não a junção de dois as. A regra, portanto, é muito clara. Antes de substantivos femininos, antecedidos de artigos indefinidos, explícitos ou implícitos, não há o emprego da crase. Por exemplo, emprestei dinheiro a uma amiga. Nesse caso, eu tenho o meu artigo explícito na construção. Não há, portanto, o emprego da crase. Nos exemplos a seguir, isso também tende a acontecer. Perceba que há situações em que o nosso artigo indefinido, assim como fui para a farmácia, como vimos há pouco, será elíptico. Por exemplo, sujeito a castigo. Não tem o artigo definido masculino que antecederia castigo, porque quero dizer sujeito a um castigo, qualquer que seja esse castigo. Se transforma o castigo em uma palavra feminina, também não haverá a crase. Sujeito à punição, a qualquer punição, a uma punição. Mais alguns exemplos nesse sentido? Direito a revisões. Nesse caso tem um substantivo plural, revisões. O que quero dizer? Sujeito a quaisquer revisões. Não há, portanto, o artigo definido, não há crase. E se isso estiver no singular? Direito à revisão. Bom, se não houver uma definição de revisão, se for qualquer revisão, também não se grafa com a crase. Mas fique atento aos casos em que há especificidade. Por exemplo, sujeito à punição do estabelecimento. Nesse caso, eu especifiquei a punição sobre qual eu falo. É a punição do estabelecimento. Então, eu tenho sujeito a algo, preposição, e depois o artigo definido que antecede a punição do estabelecimento, uma punição específica. O mesmo com revisão. Direito à revisão da banca do vestibular. Nesse caso, a revisão específica não é mais qualquer revisão. Então, direito à revisão com crase, porque eu tenho a preposição regida por direito e o artigo definido que antecede a minha construção também definida. Revisão da banca do vestibular. Bom, se as revisões conhecidas estivessem grafadas no plural, por exemplo, sujeito às revisões da banca de vestibular, e eu soubesse exatamente quais são essas revisões, haveria a crase, porque eu teria o encontro da preposição a com o artigo definido plural, as. Então, sim, teria o fenômeno da crase. Mas, se revisões fossem quaisquer revisões, como no início dessa exemplificação, não haveria a crase. Seria sujeito a revisões somente com a preposição, em um plano genérico. A regra para essa situação
se dá justamente nos casos de substantivos femininos plurais não antecedidos do artigo definido, ou seja, indefinidos. Caminhando para os casos que geram mais dúvidas quanto ao não emprego da crase, é importante que nós sejamos capazes também de distinguir as situações em que eu me refiro a determinados estados do país. Por exemplo, quando me refiro à Bahia ou ao Rio de Janeiro, há ali o emprego de um artigo definido, a Bahia, o Rio de Janeiro. Mas há outros locais dentro do nosso país que não são antecedidos de artigo, como Brasília, Goiás. Eu não digo, por exemplo, o Goiás, digo simplesmente Goiás. Nos dois primeiros casos, em que eu tenho as palavras Bahia e Rio de Janeiro antecedidas do artigo definido, em construções em que há o encontro com uma preposição, teremos a crase. Por exemplo, vamos à Bahia, ou no masculino, vamos ao Rio de Janeiro. Isso porque o artigo definido deve aparecer. Então, no primeiro caso, nós temos o duplo a crase, e no segundo caso, nós temos a preposição com o artigo masculino. Vamos ao Rio de Janeiro? Isso pode ser percebido em construções que regem outro tipo de preposição. Por exemplo, moro na Bahia, sendo ali a junção da preposição em com o artigo a. Passo pela Bahia, também com a marcação do artigo a. Volto da Bahia, com a junção da preposição de, mais o artigo definido a. Então, por que não, quando a preposição é a, por que não formaria-se a crase? Então, ele teria crase. Vamos à Bahia. Todavia, nos outros exemplos sobre os quais falamos, Goiás e Brasília, não haveria o fenômeno da crase. Afinal, eu não tenho o artigo definido antecedendo essas palavras. Então, quando eu digo fomos ontem a Brasília ou fomos ontem a Goiás, não tem a colocação de crase, a colocação do acento grave, considerando que Brasília e Goiás não são substantivos antecedidos de artigos definidos. Veja isso em outras construções, como fizemos com a Bahia em relação a Brasília. Moro em Brasília. Passo por Brasília. Volto de Brasília. Então, nesses casos, não há o emprego do artigo, portanto, não há crase. É isso, pessoal! Finalizamos a aula de hoje. O que nós compreendemos é que para entender o não emprego da crase, é preciso também assimilar o seu emprego. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre esse assunto. Se sim, curte e compartilhe com seus amigos, nos siga nas redes sociais e acesse os links que colocamos aqui na descrição. Eu espero por você em nossa próxima aula. Até lá!